Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse momento. Amém. Nós estamos no quarto domingo após a Páscoa. Como foi a Páscoa na sua casa? Você passou esse tempo refletindo na palavra de Deus, tentando se aproximar ainda mais desse nosso Deus? Como tem sido este tempo agora para você? Tempo de ficar mais em casa, de se isolar socialmente? Estamos vivendo tempos diferentes. Nunca imaginamos passar por algo semelhante desta forma em relação ao convívio com as outras pessoas. Somos chamados a não visitar, a não estar com os outros, a nos afastarmos, a não abraçar quem nós amamos. Tem sido tempos difíceis. E tudo isso em nome do amor pelo próximo, em nome da nossa saúde, da saúde daqueles que estão perto de nós. Pode parecer contraditório até dizer que, em nome do amor, não vamos mais abraçar aquele a quem nós amamos. Ficamos longe daqueles que nós amamos porque amamos estas pessoas. Parece contraditório. Mas, como diz o texto de Eclesiastes, há tempo para tudo, inclusive tempo para afastar-se. Graças a Deus sabemos que voltará o tempo de abraçar. Nós esperamos este tempo com bastante ansiedade, quando poderemos estar novamente reunidos com aqueles que nós amamos, sem medo de ficarmos doentes ou de deixar a outra pessoa doente também. Para os primeiros discípulos, houve um tempo assim, um tempo difícil, onde eles precisaram rever alguns dos seus conceitos, principalmente em relação à sua forma de viver a fé com o nosso Deus. Logo após a morte e ressurreição de Jesus, ou seja, também logo após a Páscoa, os discípulos precisaram rever a sua forma de permanecer conectados com Deus, com Jesus, mesmo sem a presença física de Jesus ao lado deles. Tiveram um momento de reflexão. Como passaram então a viver esses primeiros discípulos? Diferente de nós hoje, passaram a se aproximar ainda mais? Como eles estavam agindo? De que forma começaram a viver a sua fé? Abandonaram a fé porque Jesus morreu? Como agiram? Eu leio o texto de Atos, capítulo 2, os versículos 42 a 47, que nos dá uma amostra de como eles passaram a viver daqui em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui, a leitura desta palavra, um texto que para mim é muito bonito. Me chama muita atenção a forma como esses primeiros discípulos estavam vivendo, essa forma intensa de amor, de cuidado com o próximo, de olhar aqueles que tinham alguma necessidade. Nós vemos as pessoas unidas na fé, no amor, unidas com o mesmo pensamento de que Deus é o nosso Deus que está ao nosso lado. Mesmo após toda a turbulência que eles passaram, mesmo após ver Jesus ser crucificado, não perderam a sua fé. Jesus sempre chamou os discípulos e também chama a todos nós a vivermos o amor, a partilhar com as pessoas, a estar com o outro, a se preocupar com aqueles que têm alguma necessidade. Jesus chamou seus discípulos a olharem para os outros, não somente mais para si. Chamou também a continuarem dando testemunho da ressurreição. E por causa disso, desses discípulos terem continuado dando esse testemunho de que Jesus permanece vivo, é que nós também tivemos a chance de receber esta bela mensagem. Ali começou de fato a comunidade cristã, a comunidade dos chamados por Jesus, que continuaram dando testemunho do grande poder de Deus, de tudo que Ele tinha feito por eles
e que também faz por nós hoje. E este é o nosso chamado, continuar levando esta bela mensagem, ter essa comum união que faz com que as pessoas saiam do seu comodismo, de olhar só para si, de pensar só em si, do seu individualismo, de olhar um pouco para os outros. E os dias de hoje são exatamente assim. Nós precisamos olhar para o outro, para o próximo, para aquele que mora perto de mim, mas talvez precisa de algo, não só algo material, mas precisa de um telefonema, assim também. Ninguém pensava apenas em si nesta comunidade, todos pensavam no próximo e estavam unidos nesta uma só verdade, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós vivemos tempos parecidos no sentido de que precisamos olhar para o próximo, olhar o todo, olhar aquele que está perto de mim. No meio desse tempo de doença, de uma doença que se alastra tão rapidamente, não podemos apenas pensar no cuidado individual, é um cuidado coletivo. Vemos pessoas dizendo, eu não estou doente, por que eu não posso continuar a minha vida normalmente? Infelizmente, não há vida normal para ninguém de nós. Quando isso afeta o meu vizinho, também me afeta. Quando afeta alguém da minha família, ou mesmo que ainda para nós pareça tão longe, mas afeta pessoas também do nosso convívio ou pessoas próximas daquelas que convivem conosco. Você pode não estar doente, não se sentir doente, mas talvez está, e passa isso então para quem está bem. Você pode não estar doente, ficar doente, se entrar em contato com alguém que não está se cuidando o suficiente. Assim vemos que precisamos pensar no todo, não só em nós, na nossa necessidade do momento. Assim também vemos algumas pessoas que não se isolam e isso chama egoísmo. Quando a gente não consegue pensar no próximo, quando a gente não consegue olhar um pouco para o que o outro necessita. Vemos isso na questão das compras. Quantas pessoas foram, no começo dessa situação, ao mercado e compraram tantas coisas que talvez nem precisavam, ou muito de um produto só, do álcool em gel, ou seja, outro produto que estamos necessitando e faltou para outra pessoa. Isso é a falta de cuidado com o próximo e pensar somente em si. Esses apóstolos eram diferentes, pensavam nos outros, eles não eram mais, nunca se colocaram acima dos outros, mas buscavam o bem de todos sempre. Outro fato que aprendemos com esses discípulos, que por mais que eles pudessem continuar indo ao templo, eles também tinham o desapego de ir ao templo. Eles podiam fazer as suas reuniões nas suas casas, eles começaram a se reunir em volta de outros lugares, nas suas casas. Tinham esse momento de comunhão, não só no templo, mas também nos seus lares. E muitas vezes nós colocamos a igreja como sendo o local. Hoje estamos aqui na igreja para mostrar esse local para vocês, aqueles que têm saudades. Mas a igreja não é o único lugar onde podemos chegar, adorar o nosso Deus, receber perdão, pedir perdão, ter comunhão. Um local muito importante de fato, mas não é o único. A nossa casa também é este lugar de adoração, lugar de receber a palavra de Deus, de orar, de meditar, de também pedir perdão, de nos conectarmos com o nosso Deus. De várias formas, da leitura bíblica, da nossa oração, das mensagens que recebemos no nosso telefone. Pode ser que somos agora uma comunidade à distância, ou seja, unida e perseverando na fé e na oração, mas não próximos fisicamente uns dos outros. Pensamos e estamos unidos na nossa oração, nas nossas leituras, nos momentos diários que temos. Vivemos comunidade, somos comunidade. Aqueles discípulos fizeram das suas casas também a sua igreja. Nós que agora por um tempo não podemos nos achegar à igreja, perdemos então nossa convivência de fé, de comunidade? Certamente que não, porque as comunidades são feitas de pessoas e não de pedras. Estamos ligados com os nossos irmãos de várias formas. Quantas ligações telefônicas você já recebeu ou fez para conversar com algum irmão na fé?
Quantas mensagens nós já enviamos e recebemos por aqueles que nós amamos e queremos desejar um bom dia ou conversar um pouco, saber como você está. E esse é o principal da nossa comunidade, o cuidado uns com os outros. Não estamos presencialmente unidos, mas continuamos nesta mesma fé, neste mesmo amor, continuamos sempre juntos, evitando o contato social, mas mantendo o nosso contato de outras formas com as pessoas nas quais nós amamos. Deus é aquele que nos une pela sua palavra, é aquele que nos une pelo seu amor. Continua sendo nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Continua sendo luz e guia para os nossos caminhos. Nesse tempo tão difícil, Ele que nos dá a sua mão. Ele estende a sua mão para nos ajudar a passar por esses tempos de isolamento, por esses tempos de tristeza, de incerteza, tempos tão difíceis. Deus continua sendo Deus e não está alheio a tudo isso que acontece. Está sempre ao nosso lado. Continua sendo Deus, chora com os que choram. Tem compaixão daqueles que passam por alguma necessidade. Está ao nosso lado para nos ajudar e também nos guiar. Que nós possamos ter bons momentos de comunhão com a nossa família, com os nossos irmãos, com aqueles que estão perto de nós, os que estão distantes, continuemos a enviar mensagens, a telefonar e que Deus possa nos unir sempre como comunidade. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja de todo mal e seja sempre o nosso guia. Amém.